ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador. O ES News Especial está começando com o resumo das notícias da semana e de cara nova, com novo cenário, trilhas e vinhetas. E no programa de hoje você vai ver: presidenciável Eduardo Campos visita o Estado e repete a promessa de tirar o Espírito Santo do isolamento. Excesso de carros e falta de ciclovias, um desafio para as prefeituras da Grande Vitória. Educação e valores humanos é o tema da entrevista da semana com a professora Márcia Lamas. Você confere as propostas do ex-prefeito de Vitória, João Coser, candidato ao Senado pelo PT. Isso e muito mais agora no ES News Especial. O presidenciável Eduardo Campos visitou o Espírito Santo essa semana. Ele fez uma promessa semelhante ao do tucano Aécio Neves, de tirar o Espírito Santo do isolamento. O socialista veio ao Espírito Santo na tentativa de fazer sua campanha ganhar mais fôlego. Acompanhado da vice Marina Silva e do governador Renato Casagrande, que concorre à reeleição, Eduardo Campos falou que o Espírito Santo fica sempre em segundo plano nas prioridades nacionais e prometeu tirar o Estado do isolamento. Eu serei o presidente da República que vai tirar o Espírito Santo do isolamento. O PSDB já governou, não fez isso. PT governa há 12 anos, não fez isso. Nós vamos fazer. Qual é o problema da infraestrutura no Brasil? É gestão. Eu sou um governador, fui governador por 2 mandatos, que teve as melhores avaliações do ponto de vista das pesquisas de opinião pública e do ponto de vista da urna, com a maior reeleição proporcional de toda a história política do Brasil. Por quê? Porque fiz uma gestão profissionalizada, que realizou, que multiplicou por 4 a capacidade de investimento no Estado, que fez obras que há anos se reivindicavam. Circular pela cidade pedalando é uma boa ideia, só que temos um problema: faltam ciclovias. Trânsito caótico, engarrafamentos, os carros e motos tomaram conta das ruas e avenidas. Andar de bicicleta é uma alternativa interessante, mas as cidades da Grande Vitória não oferecem uma boa estrutura. Elas não estão ligadas por ciclovias, ou seja, o Espírito Santo está na contramão do que há de mais moderno nos países desenvolvidos. Projetos como este aqui na praia de Camburi são de extrema importância, mas a infraestrutura das cidades do Espírito Santo são pequenas, o que nos obriga a deixar a bicicleta na garagem dos fundos. Essa obra em Vitória liga 2 ciclovias e vai permitir que o ciclista faça um trajeto mais completo entre os bairros de Camburi e Praia do Canto. Ela teve início na primeira semana do mês passado. A entrega está prevista para o final deste ano. E deve ser um projeto da atual gestão municipal, né, e das futuras gestões municipais, porque a questão hoje da mobilidade urbana é um dos maiores problemas que o país enfrenta, porque teve muito pouco investimento nessas áreas, principalmente nos centros urbanos. Enquanto as obras de ciclovias no estado não ficam prontas, aí vai uma dica para quem gosta de andar de bicicleta. O maior problema da bicicleta é que nem todas as pessoas são da mesma altura e nem todas as bicicletas são do mesmo tamanho. Então, para a gente evitar lesões, evitar problemas posturais, é importante que a gente faça uma regulagem da bicicleta. Na verdade, a gente não tem uma bicicleta de rodas aqui, mas a gente tem um ergométrico para ter uma noção, para o povo aí de casa saber como usar melhor essa bicicleta. Bom, primeiro parâmetro. A altura da cintura deve se equilibrar com o cilindro da bicicleta. Como? A cristelia, que é esse ossinho que a gente tem aqui nessa região de cintura, tem que ser a mesma altura do cilindro. Regulou a altura? Ótimo. Aí vamos sentar numa bicicleta. Quando você senta numa bicicleta, o ideal é que o seu pé, essa região do médio pé, chamado de médio pé ou osso do metatarso, esteja totalmente de apoio com o pedal da bicicleta. Quando você estende, você não pode fazer uma hiperextensão, porque senão sobrecarrega o joelho, força, e qualquer batidinha que você der num buraco ou no quebra-mola pode causar futuramente uma lesão no joelho. Então, o ideal aqui, ao movimento completo,
o joelho não fique todo hiperestendido. Outro fator importante é a coluna lombar. Então, você vai adaptar de forma que você não flexione demais a coluna e nem fique muito hiperestendido. Você deverá ficar a coluna reta, consertar a postura abdominal e peito e os cotovelos, para evitar trepidação e causar problemas futuros no cotovelo, ficam sempre flexionados com as mãos sempre próximo ao freio para evitar qualquer desastre. E mais importante, uma roupa confortável e equipamento de segurança, são capacete, tornozeleira e etc. A bicicleta, ela trabalha o corpo como um todo. Então, por exemplo, com um ritmo de exercício no dia a dia, a gente consegue ter uma contração melhor da musculatura cardíaca. Isso faz com que melhore a oxigenação no cérebro e seja distribuído melhor ao corpo. Isso diminui o nível de estresse da pessoa no dia a dia. Política, economia e negócios são temas para os comentários de Eurípides Pedrinha, Antônio Marcos Machado. Olá, você deve ter acompanhado na imprensa que os BRICS estão criando um novo banco. O que são os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e esse S é de South Africa, África do Sul. Isso é um novo desenho da ordem mundial. Esses países se juntaram, países em desenvolvimento, e agora tem um banco para ajudar entre si quem precisa de dinheiro. O banco já começa com 100 bilhões de dólares. Isso é muito importante observar, porque o mundo está dividido. Antes da Primeira Guerra, ele era regido pelos impérios, até a Segunda Guerra pelas repúblicas, e depois da Segunda Guerra Mundial por duas grandes potências, Rússia e Estados Unidos. Agora, a Rússia não está muito bem, os Estados Unidos também não, e surge então esse bloco de países aí que o Brasil faz parte. Faz parte de uma maneira ainda pequena, mas pode crescer. É um bloco forte? É. Os Estados Unidos têm 15 trilhões de PIB e a China, por exemplo, que é do BRICS, tem 9 trilhões. Esses países juntos, com um banco forte, com muito dinheiro, eles podem se ajudar entre si a crescer, a se desenvolver. Um novo desenho do mundo, uma nova ordem mundial pode existir. O probleminha que aconteceu agora, a questão do avião que caiu na Ucrânia. Então, Putin, que é um dos principais líderes do BRICS, está envolvido com um dilema. Quem abateu esse avião? Os pró-separatistas da Ucrânia, ligados a Putin ou não? Esse é um problema sério que a humanidade tem que resolver. Mas preste atenção, leia bastante sobre os BRICS e seu novo banco. Isso é um assunto para o futuro. Sua empresa é competitiva? Mas afinal, o que é competitividade empresarial? Hoje em dia tem sido muito usado esse termo em todos os momentos para poder convidar as empresas a se tornarem mais competitivas. Como a gente torna isso simples na prática? Eu gostaria que você se perguntasse: em que você tem sido melhor do que o seu concorrente? Mais rápido? Mais flexível? Mais adaptável? Mais barato? Mais funcional? Mais duradouro? Em que você é melhor que o seu concorrente? Muitas vezes parece ser uma pergunta simples, mas para a gente ter uma resposta verdadeira, é preciso perguntar o quanto você conhece a sua concorrência, o quanto você sabe o que eles têm feito no mercado e está preparado para dizer que é melhor. Conhecer a concorrência é um dos primeiros aspectos para que você possa desenvolver na sua empresa características, atributos, funções mais competitivas para o seu mercado. Estar à frente da concorrência só é possível se a gente souber onde a concorrência está. E mais ainda, é preciso não complicar muito essa história, partir para as coisas simples. É preciso perguntar por quê. Quando a gente se pergunta por que as coisas são feitas dessa forma, a gente começa a identificar respostas que nos levam à competitividade. Por que é feito assim? Por que não é feito assim? Estar atento às formas como vocês realizam as tarefas, as funções e oferecem produtos e serviços nos seus mercados é fundamental para que você desenvolva a sua competitividade. E uma das principais ferramentas para isso é a inovação. Mas esse será um assunto para um outro bate-papo.
Na entrevista da semana, o assunto é educação e valores humanos. O programa foi implantado na Serra com apoio da ArcelorMittal e que chamou a atenção da ONU. A entrevista da semana é com a professora Márcia Lamas. Ela foi secretária de Educação na Serra e durante o período em que ela esteve à frente da Secretaria de Educação naquele município, foi criado o programa Educação em Valores Humanos, envolvendo mais de 21 mil crianças. Esse programa é tão bom e tão importante que chamou a atenção da Unicef, um órgão vinculado à ONU voltado para a infância, a ponto da Unicef vir conhecer e recomendar o programa Educação em Valores Humanos para o mundo inteiro. Professora, como é que é esse programa? Que programa é esse que chama a atenção do mundo inteiro? Bom, Giovanni, esse programa Educação em Valores Humanos, ele tem como objetivo resgatar os valores que se perderam devido à desestruturação da família ao longo dos anos. Ele trabalha com valores básicos, né? O amor, a verdade, a paz, a não violência. E o objetivo dele maior é ensinar a criança a se amar primeiro, para depois amar o mundo. E ele é trabalhado de uma forma interdisciplinar, né? E o importante do programa é o envolvimento com toda a escola, desde o porteiro da escola, os professores, pedagogos, o pessoal de apoio, da cozinha, diretor, todos se envolvem, porque dentro de uma unidade todos são educadores. E ele trabalha de uma forma interdisciplinar, ou seja, em todas as disciplinas nós vamos trabalhar valores. Ele trabalha com um envolvimento muito grande com a família dos nossos alunos, através de oficinas. E foi um programa, assim, que teve um reconhecimento muito grande. Nós tivemos um apoio muito grande da administração, tivemos uma parceria, né, naquela época com a ArcelorMittal. E eu quero até aqui falar uma frase sintetizar, numa frase de Sidenberg, que era o nosso parceiro lá da Arcelor. No seu livro ele diz que o maior patrimônio do planeta é o homem e a vida. E que nós precisamos investir. E o nosso investimento era no homem, era na criança, no adolescente, no jovem. Para que houvesse também outro fato importante do programa, é o combate à violência escolar. Porque neste envolvimento que se trabalha, né, os valores básicos, você tem um resultado muito grande desse combate à violência escolar. Agora, uma coisa que os educadores e as famílias costumam... É tema até de muitos debates entre as pessoas ligadas à educação, existe um limite entre aquilo que a família deve fazer e aquilo que a escola deve fazer. No entanto, esse programa, o termo pode soar até agressivo, mas de certa forma ele invade aquilo que seria o papel da família. A senhora já falou que foi isso muito em função da desestruturação das famílias. É possível ensinar a amar dentro de uma escola? Sim, com certeza. Esse envolvimento da família, porque nós não vamos conseguir... tem uma frase também de um educador que diz que a escola só é boa quando a criança aprende e é feliz. Aí ele vai gostar daquele espaço onde ele vive. E essa participação da família na escola, ela é, assim, imprescindível. Se nós não tivermos o apoio da família, não só na questão das tarefas que a criança leva para casa, não é só isso não. A participação da escola, da família na vida da escola, no dia a dia da escola. E esse programa, na parte, como é que ele é conduzido, né? Como é que o professor trabalha? Nós trabalhamos com formação de todos os profissionais da escola, nós trabalhamos com oficina de pais, nós trabalhamos com palestras, e grandes oficinas, grandes reuniões. Por quê? Porque nesse envolvimento com a família começa a perceber a mudança que acontece na escola. E a criança, ela leva aquilo que ela está aprendendo ali, ela está levando para a família. Depois do intervalo, você confere as propostas do ex-prefeito de Vitória, João Coser, candidato ao Senado pelo PT.